Inflação caindo, né? A inflação está caindo, já estão dizendo alguns economistas, essa tese do UBS, ela suporta essa afirmativa e vamos discutir porque a gente está vendo, né, a inflação subir. Será que ela está caindo? Será que ela vai cair? Como é que é? O que está dizendo? Então, vamos lá. Para você que é novinho ainda, galera, o que é uma tese, né? Eu estou trazendo hoje uma tese que pode dar boa, pode dar ruim, que é uma tese fundamentalista. Por que fundamentalista? Porque a gente olha dados econômicos, certo? E aí faz projeções para a economia e tudo mais. Então, é uma análise fundamentalista, não é uma análise técnica, e essa análise é muito legal que ela ficou só em dados fundamentalistas, ela não pegou aí questão intermercados, entre outras coisas, geopolítica e mundo, né? Pode dar boa ou pode dar ruim. Galera, vamos embora, olha só. Relembrar é viver, né? Como é que foi a nossa pandemia aí? No mundo todo, né? Lockdowns, mas a galera com dinheiro, diferente de algumas outras circunstâncias que a gente teve aí, a galera não perdeu dinheiro, né? Alguns, Marco, teve destruição de emprego, teve, a gente vai ver inclusive, né? Muita gente perdeu emprego, infelizmente, mas muita gente começou aí, por exemplo, trabalhar em casa, as empresas foram flexíveis, deram auxílio, bolsa, no mundo todo, tá? Não falando do Brasil só. E teve muita gente também que começou a trabalhar mais. Como assim, Marco? Sim, muita gente começou a trabalhar mais em casa, que aí a gente vai entender um pouquinho quando eu falar sobre a pressão inflacionária, que tem ou não tem, vamos discutir sobre isso, certo? E se trabalha mais, ganha mais, né? E também muita gente na pandemia ficou com restrição de compra. Isso que a gente falou que foi uma crise bem diferente, foi totalmente diferente do que a gente tinha tido e tudo mais. E porque o pessoal não conseguia comprar, né? Não podia sair, não podia, por exemplo, ir no restaurante, não podia ir no cinema, tá tudo fechado, tá? E também teve um comportamento que é muito comum no ser humano, que é o comportamento de guerra. A gente está tendo aí a guerra na Ucrânia, mas na pandemia muita gente também se comportou como guerra. Como assim, Marco? O que é isso? Economicamente falando, a gente está falando em poupança. Com a incerteza aumentando, a galera, todos os seres humanos vão freando gastos, porque não sabem, né? O nível de certeza é tão grande que não sabe se vai voltar, como vai voltar, aquela coisa toda. Inclusive, eu fiz um artigo esses dias aí sobre a destruição de patrimônio que a galera tá fazendo justamente porque liberou total, então vamos gastar toda aquela coisa e o mundo é outro, a taxa de juros é outro, é uma coisa, o crédito é muito mais caro e tudo mais, mas isso fica para um outro momento, né? O que aconteceu? Quando saiu aí, a galera foi conseguindo sair e tudo mais, entrar em métodos de pandemia aqui, e uma demanda enlouquecida pelas coisas, né? Todo mundo com dinheiro, provavelmente você entende e viveu isso que eu tô falando, né? A maior parte da galera continuou com dinheiro, não gastou, não tinha como gastar. Claro que houve o boom das entregas, por exemplo, aquela coisa toda, né? Das empresas online, tum. E essa demanda foi tão grande que eles mediram nos Estados Unidos e foi tão quase igual, foi até um pouquinho a mais do que a demanda pós-guerra de 1946, né, da Segunda Guerra aí. O que acontece, galera? Olha só o movimento. Pensa comigo, isso aqui é vida real, tá? Se vai todo mundo no boteco do seu João comprar tomate, o tomate vai acabar e o seu João vai cobrar mais caro para comprar mais tomate, entende? Marco, é culpa do seu João? Não, isso aí é oferta e demanda, sejam bem-vindos ao livre mercado. Mas tem inflação, a gente já fez uma abertura de inflação aqui, mas entendam que esse movimento ajudou, não estou falando de inflação devido à guerra na Ucrânia, do trigo, não estou falando de insumos para fertilizante, não estou falando nada, isso aí foi antes, tá? Toda essa abertura, todo esse movimento vai pressionar os preços. Vai. Você muito provavelmente pressionou os preços. Marco, não estou vendo bem isso. Olha só, a gente está durante aí a divulgação dos resultados das empresas, né? Se você voltar e olhar os resultados das empresas, vocês vão ver os sales, as vendas das empresas nacionais, mundiais inteiras. Grande parte dessas empresas vendendo muito mais. Entendeu? Pegou, né? Pegou. Beleza, vamos embora. Só que aí o que acontece? Essa tese é interessante, me chamou a ideia. Porque em alguns determinados locais, né, em alguns determinados países, eles já estão projetando, que eles falam que é inflação transitória, né, porque
Já houve esse pico da galera gastar a grana, a poupança, gastar tudo que tinha, tanto é que já começa a aparecer em alguns lugares, talvez você tenha visto isso na sua cidade aí, no lugar onde você está falando, né? Parece aquele quando ligava a cobrar, né? Diga seu nome ou ia ao lugar de onde está falando. Bom, mas é o tempo de orelhão, que muita gente aqui nunca pegou um orelhão na vida, né? E nem vai pegar, porque eu acho que nem tem mais. Bom, voltando aqui, liquidação. Quando é que as empresas fazem liquidação? Quando tem muito estoque. Se tem muito estoque, já tem produto parado na prateleira. Produto parado na prateleira pode não vender pelo preço. Inflação aí, né? Preço mais alto. Mas também pode vender porque a galera já se saciou daquele produto. Tá. Marco, mas isso funciona também no Brasil? Olha o trabalhinho que o Marco vai atrás, né? Aí ele vai lá, pega números da agência de indústria do Brasil e tudo mais. Você pode buscar essa notícia se você quiser. E aí está mostrando que os estoques, né? Como dizem meus amigos portugueses, estoques, já estão num nível até um pouquinho acima do planejado. O que é? Estoque parado, galera. Você que tem um comércio, você que tem uma indústria, estoque parado é que não foi vendido. Tá. Aí a área de vendas, a área comercial, o dono da empresa vai começar a ter que fazer algumas ações, seja por desconto, promoção, paquete, sales, aí, liquidação, para passar adiante aquele produto, né? Que o produto tem que ser vendido porque ele teve um produto agregado, mão de obra agregada e tudo, valor agregado e tudo mais. Marco, beleza, entendi, mas ainda não comprei essa premissa deles que a oferta e a demanda aí estão se igualizando, algo que foi atípico está voltando a ser normal na campainha e tudo mais. Olha só, vamos trazer 2 gráficos deles aqui, depois eu vou trazer um meu aqui. O que acontece? Esse gráfico, todo mundo, você aqui no Brasil também viu isso, né? Nós vivemos, viram o preço dos carros usados, vai ter a crise dos chips, caso você não saiba, ainda falta chip, falta chip, tá? Mas o preço dos carros usados foi assim, ó, pum! Subiu, até é um impressionante. Comprava um carro usado, vendia um carro usado, ganhava dinheiro, né? E houve uma queda brutal, tá? Já nos Estados Unidos, o preço do carro usado. O que acontece? Esse movimento atípico já supriu a demanda, grande parte dessa demanda, e aí a oferta começa a ter maior do que a demanda. Isso faz com que os preços caiam. Tá. Depois a gente vai falar sobre esse próprio autodestruição da inflação, mas tu tá entendendo? Marco, eu quero ver outro exemplo. Olha só, o gráfico da esquerda, se você está olhando de frente para o gráfico, né, para a apresentação, mostra o preço das televisões. O que acontece? Todo mundo estava em casa, todo mundo estava reprimido. Então aí, cara, o que tu vai comprar? Vou comprar celular, TV, monitor, aquela coisa, porque só pode ficar em casa e tudo mais. Aí faz o preço o quê? Quando vai subindo, vai acabando de estoque, o preço vai subindo, né? Vai acabando de estoque, o preço vai subindo. Aí de repente começa a cair. Tá. Marco, eu não vejo isso, não vê? Então faz o seguinte, faz uma pesquisa aí, em qualquer navegador que você queira, quanto custa a TV que custa hoje. Pegou? Aí tá, Marco, mas isso é nos Estados Unidos. Aí eu vou te trazer uma coisa de novo, né? A pesquisa aqui do cara, faz aí, dá o joinha, mereço o joinha hoje, né? Já mereço sempre, né? Mas mereço o joinha. O que é essa? Esse é o índice de preço ao atacado, galera. Olha só como o índice de preço ao atacado continua subindo, mas de valores menores. O que significa isso pra gente? Não precisa ser economista, não precisa macro, não precisa ser fundamentalista para entender isso. O que acontece? O preço ao atacado está subindo menos. Logo, o preço do comércio vai subir menos, porque eles vão repassar, a gente sabe que é a gente que paga, né? Então, olha só, porque não tem mais tanta demanda para estarem subindo o preço. Pegou? Isso é número Brasil, tá? O próximo número vai ser divulgado dia 27 desse mês, fica ligado aí caso o seu amigo macro aí não te disser. Fica ligado porque esse é um indicador muito importante. Nem GPM, essas coisas todas, indicadores. Beleza? Entenderam? Alguns preços da nossa economia, como na economia do mundo, já começaram a fazer o topo e aí estão caindo. Beleza, olha só. Existe um fenômeno da inflação que muita gente não entende, né? Porque não estudou, porque nunca viveu, né? Que a própria inflação ela se autodestrói. Como isso, Marco? Olha só, trouxe uma figurinha para exemplificar.
todo mundo está vendo, falando, é o de hoje, né? O preço do petróleo, preço da gasolina, dos derivados do petróleo e tudo mais subindo, aquela coisa, a guerra e tudo mais. Olha só, o que acontece? Olha como esse próprio efeito da inflação, ela mata a inflação. Claro que existem outras atitudes monetárias, como mostrei aqui, alta de juros, todas as outras atividades dos bancos centrais e tudo mais, para conter a inflação. Mas pensa comigo. Antes você gastava R$3 num litro de gasolina, hoje você gasta R$6. Beleza. Esses R$3 a mais, você não vai poder gastar no Big Mac, na Nike, sei lá, R$3 não compra porra nenhuma em lugar nenhum, né? Mas você não tem mais essa sobra desse dinheiro, porque o próprio consumo do petróleo, a subida do alto do preço do petróleo, derivando plástico e todas as outras coisas, gás e tudo mais, vai fazendo com que você não consiga mais comprar o seu iPhone, porque o carro tem que andar. Entre botar o carro no andar para gerar lucro, para gerar empresa, você aplica motorista de aplicativo, por exemplo, e comprar o iPhone 20, 30, você vai botar gasolina no carro, entendeu? Então, esse jeito, a inflação chega no momento que ela mesma começa a se correr, porque você não vai comprar, o produto vai ficar parado, e aí o pessoal vai começar a baixar o preço automaticamente, porque precisam vender, entendeu? Olha só. Talvez você não lembre, né? Até saiu uma pesquisa nesse momento, foi bem bacana, nesse estudo, agora pegando esse estudo, eu ia passar e me esquecer, que no mês de março, abril, houve a queda a pior queda nos últimos 20 anos, se eu não me engano, tá? 20 ou 19 anos, no consumo de restaurantes. Entendi, Marco. A galera começou a ir a menos, né? Fez aquele boom que todo mundo vai ao restaurante, começou a cair. Por quê? Se você olhar uma coisa interessante, o preço continua mais caro do que o ano passado, né? Nos restaurantes. Então, olha o que a gente tem. Manutenção de um preço caro, a gente teve um boom de demanda e agora caiu. O que vai acontecer com o restaurante? Vai ter que baixar o preço. Ah, tá. Beleza. Uma outra coisa que acontece, tá? Além de uma falácia para muitos aí, gurus econômicos e macros e tudo mais que falam, é sobre força de trabalho, né? Galera, se tá todo mundo trabalhando mais, é óbvio e que tu deva ganhar mais. Pode ser que você não ganhe, mas você deve ganhar mais, deveria ganhar mais. E isso não gera inflação, porque você gerou mais resultado. O que gera inflação é você gerar o mesmo resultado e ganhando mais e mais e mais. Isso é pressão salarial, tá? Muita gente está preocupado, o Fed está preocupado, já mandou isso aí para as cucuias, porque isso já não acontece. Não acontece mais, né? Porque, por exemplo, eu vou dar um exemplo bem claro para você entender. A gente viveu aí, os Estados Unidos está vivendo isso, a gente está vivendo a questão dos entregadores, né? Com o boom que houve das compras online, dos fretes, aquela coisa, tudo tem que ser iFood, essas coisas todas aí, você pede, precisa alguém para entregar. Fazendo o quê? A demanda precisa de gente, cara, para ser entregador, para ser motorista de caminhão, ônibus, carro, né? Que a gente entrega hoje tudo que é avião, né? Tudo mais. Isso é uma coisa que o mercado está aberto a captar mais pessoas. Como é que as pessoas vêm? Por salário. E aí o salário vai aumentando dessas pessoas, certo? Isso não gera pressão inflacionária, porque tem uma demanda ali, né? Porque precisa ser entregue aquele produto, né? Uma aula de macro aqui para vocês e de economia. Isso não gera inflação. O que vai gerar inflação é esse aumento de pessoas, de empregados nesse setor, continuar e não tiver demanda para isso. Aí a gente gera uma inflação inflacionária. Então, galera, cuidado ao separar isso, tá? Porque senão você vai cair em umas falácias que acontecem aí e que esquecem, isso aqui é um dado, tá? Você pode ir lá buscar se você quiser, que é a evolução do output, que é o PIB, tá? PIB em inglês, que é GDP, mas todo mundo fala output, né? E a evolução dos empregos. O que esse gráfico estranho está querendo me dizer, Marco? Me diz aí, eu vou resumir para você. O PIB, galera, de hoje já está quase igual ou até um pouquinho maior que em alguns países do que pré-pandemia. Talvez você não queira saber esse dado, talvez você nunca ouviu esse dado, mas isso é verdade, né? Você ainda esteja no mundinho de não olhar dados e ficar na opinião. E outra coisa, o emprego está menor que pré-pandemia.
Ah, não, Marco, eu não acredito nisso. Ah, então olha só. Adoro falar isso, né? A gente vem e acontece o seguinte, olha só. Esse lado esquerdo, US, onde eu botei, é o nível de desemprego dos Estados Unidos. Ele vinha caindo, lembra que a gente discutia sobre pleno emprego, travou a língua, né? Pleno emprego dos Estados Unidos, tem gente que não quer trabalhar, não importa que tenha o trabalho. Pum, pandemia foi lá para cima, quase 16%, nunca houve tanto e blum, já está em 3 ponto alguma coisa aí nos Estados Unidos. Brasil, você vê aí, vem caindo, né, com as medidas que foram tomadas, bum! E agora a gente está voltando quase a níveis pré-pandemia. Pois é. Então, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que o nosso output do PIB finalmente começou a crescer, né? Depois a gente viu uma destruição de PIB, né? De valor produzido pelo país. E o emprego está alto, eu não estou falando que o emprego está baixo, mas o desemprego no caso, já está nesse nível. Então não tem pressão salarial, galera. Não tem pressão salarial. Isso que vai basear muito dos grandes bancos centrais, de novo. Estou falando hoje, né? Que nem a live da quinta passada, da quinta retrasada, que eu falei sobre midterms nos Estados Unidos, que é as eleições meio termo, né? Que eles chamam, que vai acontecer em novembro. Eu já falei agora, porque aí depois a gente vai lá e mostra, porra, falei em novembro. Né? Bom, vamos lá, em maio. Galera, conclusões e oportunidades aí. Vamos lá, bem direto ao ponto. Boi que segue manada só pisa em bosta. Essa é a verdade. Por quê? Você, quando depois que passou a boiada, você vai só pegar coisa que já foi estrupiada. Ah, tá. Ciclos. Agora eu tô falando de ações, por exemplo. Às vezes eu tenho que ser mais claro, né? Ações. Galera, as ações têm um ciclo que é comum e você entende isso, tá? Você pode não querer, mas você entende. Elas estão baratas, ficam caras, ficam baratas, ficam caras, ficam baratas, ficam caras, ficam baratas. O que acontece? A galera que vai atrás de modinha normalmente compra quando tá cara, vende quando tá barata e vai perdendo, acumulando prejuízo. Se liga, cara, se liga. O mesmo acontece com as moedas, CFDs de moedas, que provavelmente você está operando aqui. Pois é, a gente está operando diferenciais de taxa de juros quando a gente está operando CFD de Forex, né? Traduzido CFD de moedas. Forex ficou o acrônimo mais conhecido. A gente faz isso. Independente, meu operador, se você é scalper, day trade, swing trade ou position, se você opera no curto, no médio ou no longo prazo. A gente faz todo o mesmo mecanismo para ganhar dinheiro também, utilizando essas coisas que eu apresentei hoje. E uma das coisas que é fundamental, né, duas, né, já deixa eu botar aqui, que é opinião versus realidade. Enquanto você fica na opinião e não olha a realidade, você perde dinheiro. Assim é, quando dá setup você não executa, quando você tem que sair você não sabe porque tem que sair, porque você não sabe nem como entrou. Então, cuidado, opinião é uma coisa, realidade e fatos é outra. E aí a gente vai ganhar dinheiro hoje no mercado, a gente ganha dinheiro, graças a Deus estamos ganhando, e pretende continuar ganhando, porque a gente investe hoje, a gente só tem o hoje, o ontem já passou, tá? Hoje, pensando no amanhã. Não é assim? É. O amanhã pode ser daqui a uma hora, se o trade de vocês, o setup de você de 1 hora, de 4 horas, de um dia. É assim. Você investe agora porque você tem uma expectativa que aumente ou que caia. Por isso que você dá buy ou se você dá sell, certo? Não foge disso. Não foge disso.